Eu vou começar uma série de estudos e reflexões baseado num livro de Elben César. Elben César foi o editor da revista Ultimato, a melhor revista evangélica que nós temos no mercado editorial há muitos anos. Ele faleceu em 2016 e escreveu alguns livros. Tudo que ele escreveu, ele escrevia bem, né? Um homem de um conteúdo muito grande, deixou um rastro de estudos e tantas coisas boas. Eu me lembro que lá pelos idos de 2007, por aí, eu me deparei com um livro, Práticas Devocionais. Ele fala sobre exercícios espirituais para o nosso crescimento. São exercícios espirituais para o nosso amadurecimento na fé. E ele também fala, citando o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4,8. Leia comigo, 1 Timóteo 4,8. Pode ler comigo? O exercício corporal é bom, porém o exercício espiritual é muito mais importante e é um revigorante para tudo que você faz. É uma paráfrase usada pela Bíblia viva, tá? Então, prática devocional são exercícios que produzem nosso aperfeiçoamento espiritual, são exercícios que sustentam a nós, os salvos, diante do nosso Deus. Além disso, acabam com a distância que há entre Deus e o homem e levam o crente ao ponto máximo de comunhão com o Senhor, tornando-o amigo de Deus. Então, práticas devocionais são exercícios. Eu vou falar nela, mas nós temos que exercitar. E como são exercícios, exigem esforço, trabalho e tempo. Para você amadurecer, se tornar mais forte espiritualmente, você tem que se esforçar, trabalhar e separar um tempo, tá bom? E o grande exemplo que nós temos na Bíblia é José. Mesmo vendido pelos irmãos como escravo, mesmo jogado numa prisão por um crime que não cometeu, mesmo esquecido lá na prisão pelos seus companheiros, tá? Mesmo vivendo em tempos de vacas magras, ele foi bem-sucedido. E qual é a explicação para José ser bem-sucedido? Curiosamente, a explicação foi dada pelo seu pai Jacó, quando estava na cama, nos últimos momentos da sua vida. Ele chamou todos os seus filhos, e chamou um por um, e foi abençoar um por um. E aí ele disse assim sobre José: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. E a gente entende que essa palavra do seu pai, Jacó, no leito da morte, falando a respeito do segredo de José ter sido uma pessoa com tanto êxito, ele está quase que relembrando o Salmo 1, versículo 3. O Salmo 1, versículo 3, fala do justo, e faz comparação do justo ao homem, né? Há uma árvore plantada junto às correntes d'água. Vamos ler todos juntos? Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e tudo quanto fizer
prosperará. Alguns anos atrás, pode deixar isso aí, esse texto aí. Alguns anos atrás, eu fiz uma coisa que nesses meus 41 anos como pastor eu nunca tinha feito. Eu me convidei para ser pastor de uma igreja. Havia uma igreja lá em Quinta Lebrão, cujo pastor morreu. Nós ajudávamos como igreja aqui aquele pastor, e aquele pastor morreu subitamente aos 38 anos de idade. E a igreja ficou sem pastor, e eram crentes muito simples, e eu notei que eles não sabiam o que fazer. Então eu fui e me ofereci para pastoreá-los e ajudá-los na transição. E sabe de uma coisa, irmãos, eu fui para lá, porque eu fiquei com medo de aparecer um esperto lá se dizendo pastor, e começar a liderá-los e a coisa não dar certo. Então eu falei, olha, eu quero ajudá-los. Então eu caminhei com eles uns 3 anos, com eles, embora continuasse pastor aqui. E Deus nos abençoou, que Deus nos deu um pastor, e que se tornou uma bênção, e fez maior diferença. Nós colocamos um pastor lá, debaixo da orientação de Deus, que aquele pastor veio lá de Niterói, e aquele pastor foi uma grande bênção naquela igreja. A gente pode dizer que o ministério daquela igreja se divide em antes daquele pastor e depois dele, pastor Adílio, nosso querido pastor Adílio, que hoje está aposentado e vivendo lá em Cabo Frio. Mas eles tinham um irmão naquela igreja, o irmão Pedro. O irmão Pedro era vice-presidente. O irmão Pedro era pedreiro. Mas um homem de Deus, um homem crente, um homem que servia a Deus, não teve oportunidade de estudar muito. Ele lia com dificuldade a Bíblia e tinha, às vezes, dificuldade para ler a Bíblia, mas ele conhecia muitos textos da Bíblia. E eu gostava das intervenções dele na escola bíblica dominical. Um português limitado, mas que palavra abençoada aquele homem. E um dia ele estava voltando do seu trabalho, trabalhando em obra, com a marmita aqui debaixo do braço, e vem um carro da PM aqui em Teresópolis, e a mulher que está no lado de trás aponta para o irmão Pedro e falou, foi ele, foi ele, foi ele. E aí a PM parou o carro e colocou o irmão Pedro detido na porta de trás do carro. O irmão Pedro falou, por que vocês estão me prendendo? Eu não fiz nada, estou voltando do trabalho agora, saí do trabalho agora. Falou, o senhor está sendo acusado de estupro. Mas eu acabei de sair daqui, estou descendo para apanhar minha condução. Não, o senhor está ferrado. E a mulher falava, foi ele, foi ele, foi ele. E o irmão Pedro falando, eu não sei do que vocês estão me acusando, mas não fui eu. Eu acabei de sair agora, olha aqui, ó, minha marmita aqui, eu acabei de sair do trabalho agora. E os PMs falaram uma série de coisas para ele, claro, e aí foram lá para o lado do Golfe, pegar a outra testemunha que ia confirmar que era mesmo o irmão Pedro. Quando chegam lá, e os PMs falaram assim, o senhor está muito tranquilo, mas o senhor está frito. O senhor não sabe o que está esperando para o senhor. E o irmão Pedro falou, eu não sei o que vocês estão me acusando, mas eu não fui, não sou eu, vocês estão enganados. Você vai se ver lá com o delegado. E quando chegam lá na segunda testemunha, e mostram o irmão Pedro, a segunda testemunha falou, está errado, esse homem aí não tem nada a ver com isso. O senhor está enganado, você não se lembra que o homem que abusou da menina, era um homem que tinha uma marca na face? Não se lembra daquele risco lá na face dele? Não é esse homem não. E ela falou, não é ele não, desculpa. E os PMs
pediram perdão, levaram ele lá para onde ele estava, né? E aquele homem tranquilo. E eu olhei para aquele homem, irmãos, dava um bom processo, né, irmãos? Dava um bom processo, né? Mas dizendo que aquele homem, num tempo em que ele estava sendo falsamente acusado, ele estava em paz. No dia em que disseram para ele acusações infundadas, ele estava tranquilo. E aquele homem falava palavras que qualquer outra pessoa estaria muito nervosa. Mas aquele homem estava em paz e tranquilos. E os guardas falaram assim, eu logo vi, ele estava muito tranquilo. Irmãos, é como a árvore plantada junto a correntes d'água, que no devido tempo dá seu fruto. No dia da dor, ele tem uma palavra de consolo. No dia da adversidade, ele tem uma força que vem do céu. No dia do acidente, ele tem uma estrutura que vem do Senhor, porque ele está perto da palavra, porque a palavra é a sua grande fonte, ele é um justo, sabe? Então, a primeira prática espiritual que eu queria lembrar aos irmãos, nessas práticas, o segredo dessas pessoas que são vencedoras, no meio das circunstâncias mais difíceis, elas têm como responder à circunstância que ela está vivendo, porque são pessoas justas que meditam na lei do Senhor e na sua lei meditam dia e noite. Então, a primeira prática, de tantas práticas que eu queria ver, é a prática da leitura da Bíblia. E vou começar com uma prática muito fácil que nós já conhecemos. O que é essa prática? É a arte de procurar o Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras. Vou repetir isso. Procurar o Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras até achar. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não estamos procurando o Senhor. E enxergar com isso toda a riqueza que está por detrás da letra da Bíblia. E aí a gente ouve a voz de Deus. E aí a gente também relaciona texto com texto. E a gente acaba sugando todo o conteúdo contido na palavra revelada, tanto nas passagens mais claras das Escrituras, como naquelas menos atraentes, mediante uma leitura responsável, debaixo do auxílio do Espírito Santo. Irmãos, nós temos aqui quinzenalmente uma reunião de oração por santidade. Nessa reunião de oração, nós pegamos a Bíblia, pegamos um capítulo da Bíblia, e nós estamos chegando quase 2 anos em 1 Samuel e 2 Samuel. Estamos no capítulo, acabamos o capítulo 18 de 2 Samuel, irmãos. Então, quase 2 anos estudando 1 Samuel e 2 Samuel, e orando 1 Samuel e 2 Samuel. Aí o pastor Mauro me deu o capítulo de quase 10 dias atrás, falou, olha, 1 Samuel 18. Aí quando chegou na sexta-feira, eu peguei e falei, vou ler um pouco 1 Samuel 18, para ver mais ou menos o que a gente vai falar. Irmãos, eu li aquele capítulo e falei assim, caramba, que capítulo difícil de tirar lição aqui. Eu vou ler quase que direto isso e a gente não vai achar motivo nenhum para a gente orar aqui. Aí li aquilo 2 vezes e fiquei pensando naquele capítulo, falei, acho que vou passar logo para 1 Samuel 19. Aí cheguei aqui, irmãos, cheguei aqui para dirigir o culto. Aí lemos de novo 1 Samuel 18, né? Irmãos, eu francamente achei que seria muito difícil encontrar lições e motivos de oração ali.
E, irmãos, naquele sábado, lendo aquele texto de novo, nós começamos a achar e atentar para tantas coisas daquele capítulo. Os irmãos foram comentando o capítulo 18, os irmãos foram falando de motivos de oração, e de repente Deus abriu um leque de lições para a nossa vida, irmãos. Quase que não deu para terminar o capítulo, tamanha foram os comentários sobre aqueles versículos, e com a graça de Deus nós tiramos lições maravilhosas para nós. Sabe por que isso? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e isso quer dizer muita coisa. Significa que ela nos revela Deus, Deus se revela a nós através dela, e aí Ele expressa toda a sua vontade em matéria de fé, em matéria de conduta, e aí nós não ficamos desinformados a respeito de Deus. E nós temos aqui, irmãos, uma espécie de enciclopédia que nos fornece toda sorte de informação teológica para tudo que nós necessitamos. Tudo. Nós temos também aqui na palavra, que você tem aí, um manual de avaliação que nos mostra a diferença entre o certo e o errado. E ela é extremamente útil. Olha só o que a Bíblia fala sobre ela mesma, irmãos. Leiam comigo. Vamos ler todos juntos, 2 Timóteo 3,16. Vamos ler? Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Irmãos, ela é útil para tudo isso, irmãos. Tudo isso. Tudo que nós precisamos para realizarmos bem a obra de Deus está aqui na palavra de Deus. Então, é uma coisa fascinante. Ela nos fornece alimento para o nosso espírito, irmãos. E aí há um texto que nós conhecemos muito bem, que foi citado por Jesus quando ele foi tentado em Mateus 4,4. Vamos ler todos juntos? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Muitas versões diz, nem só de pão viverá o homem. E eu lendo esse texto, eu me lembro do saudoso pastor José Nite Pinheiro, que, como nosso missionário, toda vez que ele ia fazer compras lá na padaria perto de casa, ele levava um folheto e dava para o dono da padaria. E antes de dar o folheto, ele dizia assim, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, só precisa também desse alimento para a sua alma. Era para o padeiro e era para o açougueiro. E ele ficou conhecido daqueles homens, e quando ele ia lá e não tinha folheto, eles reclamavam. Irmãos, a Bíblia também serve de apoio, ponto de apoio em situações adversas. Você se lembra do apóstolo Pedro? Lembra-se de Pedro? Ele não era apóstolo ainda, e ele já havia pescado a noite inteira, e ele não apanhou absolutamente nada. Jesus estava ensinando na praia, e uma multidão se juntou próximo a Jesus, e Jesus começou a sentir dificuldade para ensinar, então viu Pedro recolhendo as redes, pediu a Pedro se ele podia falar para a multidão do barco dele. Conhecemos a história.
E aí, depois de ensinar a multidão, ele virou-se para Pedro, que recolhia as redes depois de uma noite má sucedida na pesca, e falou: vamos lá para o fundo. E Pedro falou o seguinte, né? E ele disse assim: vamos lá para o fundo, Pedro. E lá no fundo ele falou assim: jogue a rede no lado direito do barco. E você sabe qual foi a resposta de Pedro? Pedro disse assim: sob tua palavra lançarei as redes. Irmãos, que expressão extraordinária, irmãos, né? A palavra de Jesus era o ponto de apoio para Pedro, que viveu uma situação adversa. Não estava maré para peixe. E ele disse: Jesus, eu só vou lançar as redes por causa da tua palavra. Só por causa da tua palavra. Sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, e essa palavra que nós temos aqui, palavra de Deus, palavra de Jesus, ela exerce uma influência poderosa nas tomadas das nossas decisões. Bendito é o crente que, quando vai tomar uma decisão, tem a sua decisão calcada nessa palavra. E eu faço parte, irmãos, e eu acho que muitos irmãos aqui, nós devíamos levantar as mãos aos céus e agradecer. Talvez aconteça com você o que acontece comigo. As principais decisões da minha vida, eu as tomei orando e lendo a palavra de Deus. E pedindo a Deus que Deus me desse uma palavra, que Deus me orientasse, que eu me lembrasse de um versículo bíblico, que eu me lembrasse de alguma coisa que me desse certeza de que eu estava fazendo aquilo que Deus queria. Fui criado no Evangelho, então desde cedo, as decisões da minha vida, e eu acho que de muitos aqui, também foram assim. E isso forma, irmãos, uma bagagem de valor inestimável, que aflora nos momentos que mais necessitamos. Uma irmã querida da nossa igreja, ela recentemente estava descendo a escada da sua casa, tropeçou, caiu e caiu feio, e se machucou feio. E os bombeiros foram chamados e ela parecia estar em coma. E ela foi levada para o hospital aqui da cidade. Enquanto ela estava caída, o bombeiro disse que ela recitou 3 vezes, embora parecesse em coma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Falou uma vez, ele prestou atenção, ele estava arrumando ela para colocar na ambulância, ela repetiu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o carro estava saindo, ela falou de novo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aparentemente parecia que ela estava em coma. E aí, irmãos, ela, nessa situação mais difícil, ela tinha uma palavra de Deus que, consciente ou inconscientemente, era a palavra que Deus colocou na sua língua naquela circunstância adversa. Irmãos, e o bombeiro disse: ela falou isso 3 vezes. Anos atrás, um irmão querido da nossa igreja ia passar por uma cirurgia muito difícil, de câncer. E ele pediu oração por toda a igreja. Aliás, ele nem precisou pedir oração. Como ele era muito querido aqui nessa igreja, toda a igreja orou por ele, literalmente. E eu me lembro que quando nós conversamos, e ele estava me falando: pastor, esse é um câncer, e ele está muito adiantado, e vai ser uma cirurgia muito difícil.
E quando ele me contou aquilo, nós dois choramos. Mas oramos a Deus e pedimos que Deus pusesse a mão. E ele foi para aquela cirurgia. E foi para aquela cirurgia com a palavra de Deus. E durante todo o percurso até o centro cirúrgico, ele dizia assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E ele repetia isso. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3:26. Que bagagem extraordinária, irmãos, é a palavra de Deus. Ela, a palavra de Deus, torna-se uma bagagem de valor inestimável, que aflora na vida do crente nas horas mais necessárias, e trabalha dando uma tranquilidade para o coração do crente. Mas para que essa riqueza se torne nossa, nós necessitamos de alguns exercícios, irmãos. Há várias leituras diferentes da palavra de Deus. Você sabe que existem tipos diferentes de leitura da Bíblia. Existe a leitura acadêmica. É a pessoa que busca ler a Bíblia em busca de conhecimento, em busca de aumentar o seu cabedal de cultura. Existe também a leitura apologética, que é a pessoa que lê a Bíblia em busca de argumentos para defender um ponto de vista. Existe também a leitura homilética, que é a pessoa que lê a Bíblia em busca de um sermão para pregar. E existe a leitura supersticiosa, é a pessoa que lê a Bíblia em busca de recadinhos da parte de Deus para resolver algum problema pessoal. Mas existe a leitura devocional. A leitura devocional, a pessoa está lendo a Bíblia em busca do próprio Deus. E essa leitura, quando nós lemos a Bíblia, buscando não um sermão, não defender alguma coisa, não um conhecimento maior, mas buscando o próprio Deus, buscando a voz de Deus, querendo saciar a sede interior da nossa alma, essa é a leitura, é a única que não pode ser comparada nem substituída pelas demais. E aí, irmãos, para que essa leitura seja altamente proveitosa, isso depende de algumas providências. Como é que a gente faz essa leitura? Tenha desejo, quando vai ler a Bíblia, de ingerir, comer mesmo, tá? Se você está lembrada, Deus deu a Ezequiel o rolo do livro para ele comer, e Deus disse assim para Ezequiel: coma. Olha o que Deus disse para Ezequiel, Ezequiel 3:3, vamos ler todos juntos? Come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então o comi e minha boca ficou doce como mel. Irmãos, é você ler a Bíblia com fome, Você vai comendo o livro, você vai querendo entender o livro, e o resto é com Deus. A ingestão desse livro depende de você. E como é que a gente come, irmãos? Através de uma leitura regular e cuidadosa da palavra. Se você também está lembrado, no Salmo 81:10 é dito assim: abre bem a boca e eu te encherei.
Você abre bem a boca para que a palavra de Deus entre e penetre no seu espírito. Isso é ingestão. Mas a segunda coisa, quando você come alguma coisa, vai fazer também a digestão. E a digestão também é uma coisa importante. É a assimilação da Sagrada Escritura no seu interior. O processo é absolutamente inconsciente, automático e irreversível. Uma vez que você ingeriu a palavra, que sai da boca de Deus, ela é como a chuva e a neve que caem dos céus. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que ele a designou. Então, quando você lê com vontade a Bíblia, essa leitura não fica vazia. Deus vai trabalhando de alguma maneira na sua vida através da leitura dessa palavra santa. Porque segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, olha as qualidades dessa palavra. Vamos ler todos juntos? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, então é assim, quando a Bíblia é corretamente lida, ela provoca uma revolução dentro de você, ela desce aos lugares mais profundos e vai mexer em tudo. E isso acontece pelo valor intrínseco que ela tem e por causa da operação do Espírito Santo. Eu já contei aqui para os irmãos que eu chamei e desafiei, no meu primeiro ministério, eu chamei e desafiei um grupo da igreja para irmos de casa em casa pregar o Evangelho. Aí 17 falaram assim, vou pastor. Aí marquei em dias diferentes, horários, pelo menos 1 hora para sairmos de casa em casa pregando o Evangelho, começando os nossos vizinhos, indo adiante pelos bairros de Guaíba. E eu peguei um folheto com textos bíblicos, que só tinha textos bíblicos, e eu falei assim, nós vamos ler esse folheto, porque tem Bíblia, e o autor da Bíblia é o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem uma capacidade danada de falar ao coração. Aí começamos, batíamos, você tem 12 minutinhos para ouvir a leitura desse texto? E, irmãos, parecíamos 2 doidos, lendo vários textos, as pessoas ouviam, pastor, só tem certeza que isso é isso mesmo? Tenho absoluta certeza, porque aí está a palavra de Deus, e a palavra de Deus é eficaz, ela diz que ela é viva, vamos continuar. Aí me lembrei que podia contar uma historinha entre uma leitura e outra, aí foi. E aí, um dia chegamos na casa do seu Francisco. Só tem 2 minutinhos para ouvir a leitura da palavra de Deus? Tenho. Essa palavra mudou a nossa vida. Mudou a vida de vocês? Espera aí, deixa eu chamar aqui. Esposa, vem cá. Chamou os 2 filhos e nós começamos a ler aquele folheto. E terminamos nós 6 ajoelhados. E eles entregando a vida a Jesus, e ali estava nascendo a 2ª Igreja Batista de Guaíba, hoje Igreja Batista Conexão. A palavra de Deus é viva, irmãos, ela fala, parece que é uma grande bobeira, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, mas aí nós precisamos
de algumas coisas para que essa palavra, para que essa prática devocional seja uma prática que traga, Deus possa trabalhar melhor em nossas vidas. Primeira coisa é ler, tá? Percorra com a vista aquilo que está escrito, proferindo ou não as palavras. Às vezes é muito bom ler a Bíblia em voz alta, irmãos. Leia a Bíblia um dia, boca lá na sua casa, leia a Bíblia em voz alta, tá? E irmãos, a Bíblia diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. O rei de Israel, segundo Moisés, resumindo a lei para os israelitas no deserto, no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, ele relembrou que quando o povo de Israel tivesse um rei, o rei de Israel deveria escrever um tratado da lei do Senhor para ler todos os dias da sua vida. Olha só o que é dito. Vamos ler todos juntos? Olha a orientação. Isso era obrigação do rei de Israel. Vamos ler. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como de seus descendentes. Era lei em Israel. O rei tinha que ler todos os dias a lei de Deus, a palavra de Deus. Segunda coisa que a gente faz para que a leitura da palavra de Deus se torne bênção na nossa vida é meditar. E meditar é muito mais que ler. Eu me lembro, irmãos, que meditar é uma coisa difícil, irmãos, tá? Às vezes as pessoas, você está parado, pensando, meditando, e chegam a dizer: olha, já que você não está fazendo nada aí, né? Porque pensam que você não está fazendo nada, você está meditando. E meditar, irmãos, é muito difícil, é examinar o texto lido. Eu gosto muito de começar vendo os verbos, tá? Vendo as palavras que eu não tenho familiaridade. Aí quase sempre leio em uma, em duas versões, 3 versões, na linguagem de hoje. Isso já me ajuda a ter uma noção daquilo que está sendo dito. Mas eu me fixo muito nos verbos, nos adjetivos. Se há ali alguma promessa, eu fico ali. Reflita sobre eles, gaste algum tempo para ficar por dentro da mensagem, aquilo que o texto está dizendo. Aí o salmista, no Salmo 119, no versículo 48, ele disse assim: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Irmãos, o salmista diz que o justo medita na sua lei dia e noite. Ele não lê a Bíblia dia e noite, mas ele medita na palavra de Deus dia e noite. Você está diante de uma situação, pede a Deus para lembrar o que Deus fala na palavra sobre aquilo lá. Né? Memorizar, né? Meditar, irmãos, tá? Você está no carro e está pensando naquele texto bíblico, está comendo e está pensando nele, está
numa hora de lazer e fica pensando naquele texto bíblico. Terceiro lugar, memorizar. Meta na cabeça aquilo que você leu, né? Não deixe escapar aquele versículo que chamou a sua atenção de manhã. Escreva ele, leve para o seu trabalho, coloque num lugar que você possa lê-lo outra vez. Pastor Tiago Lima foi o nosso segundo missionário na Bolívia. O primeiro missionário foi o pastor Valdomiro Mota. Mas o pastor Tiago Lima foi missionário lá. Isso em 1920, por aí. E ele disse que um dia teve um sonho apavorante. Apavorante. Ele sonhou que foi pegar a Bíblia dele, e a Bíblia dele, era dele mesmo, estava em branco, não tinha uma única palavra. Sumiram todos os versículos da Bíblia dele. E aí ele falou, que isso? Não deve ser a minha Bíblia. Ele viu, estava lá o nome dele, mas não tinha um texto bíblico. Aí ele se lembrou que na casa dele tinha um quadro com um versículo bíblico, ele procurou, estava apagado. Apagado. E ele descobriu no sonho dele que todos os versículos de todas as Bíblias que havia na terra, tinham sido apagadas. Não havia mais Bíblia. Que sonho doido, hein? E ele ficou apavorado, ele disse, como é que nós vamos saber agora a Bíblia? E aqui ele acordou. E ele disse, se precisasse do que eu conheço da Bíblia para recompor a Bíblia, o quanto da Bíblia eu recomporia. E ele entrou em doideira, ele falou, caramba, eu tenho muito pouco. Eu conheço o Salmo 23, eu conheço o Salmo 1, eu conheço o Salmo 100, eu conheço o que mais? E aí ele foi tentando juntar aquilo e escreveu um artigo sobre isso, que é um artigo fascinante. No mundo todo não havia mais Bíblia, só os crentes que conheciam Bíblia de cor poderiam ajudar a recompor a Bíblia. Quanto de Bíblia nós saberíamos? Irmãos, mas eu tive, na minha igreja, um irmão que era cego. Demos para ele o Novo Testamento em cassete. E ele começou a memorizar o Novo Testamento todo. Ele sabia quase tudo. Eu gravava as lições da escola dominical, porque ele era cego. E lá na escola bíblica dominical, o professor falava assim, quem sabe o texto áureo? Sabe qual era a única pessoa que sabia o texto áureo? O cego. E ele recitava com a convicção, e nós passávamos uma vergonha muito grande, porque nós sabíamos ler, e nós não sabíamos o texto áureo. Ele sabia. Irmãos, você quer aprimorar a leitura da sua Bíblia, guarde isso na despensa interior. Já falei para os irmãos, comecei a ouvir um pastor, e comecei a notar que ele citava textos e mais textos bíblicos, de cor. Ele começava um texto e ia embora. E eu falei, rapaz, você cita muitos textos, tanto do Novo quanto do Velho Testamento, você faz a sentença completa. Ele começava em Efésios 1, ia do versículo 3 até o 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo, e ele ia. Aí eu falei, mas como é que foi isso? Ele disse, meu pai, eu tinha 7, 8 anos, gostava muito de chocolate. Meu pai falava assim, te dou um calaque se você memorizar o Salmo 142. E eu de olho naquele galaque, ia lá memorizar. Ele falou, te dou um prestígio se você memorizar Isaías 53. E eu no Isaías 53, para comer um prestígio, te dou... E ele disse que os maiores, ele dava um chocolate maior.
Então ele não estava atrás daqueles versículos, ele estava atrás do chocolate. O chocolate foi embora e os versículos ficaram no seu coração. E ele disse que bastava começar e vinha tudo à memória, nessa fase legal das crianças, que elas têm uma facilidade danada em memorizar, irmãos. E ele disse, eu dou graças a Deus, meu pai percebeu. Ele pensou que estava me abençoando com chocolate, mas ele me abençoou com uma riqueza muito maior, que é a palavra de Deus que ficou marcada. Mas a Bíblia diz uma outra coisa, irmãos, é inculcar. Enfiar para ficar lá dentro, tá? A palavra de Deus. Isso está em Deuteronômio 6. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços. Prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É isso que Deus está dizendo lá em Deuteronômio 6. E conferir, irmãos. Podemos também conferir textos com textos, não só para descobrir o sentido exato da passagem lida, mas para enriquecer o nosso conhecimento. Aí você consulta palavras paralelas. Paulo fala assim, estas coisas são excelentes e proveitosas. Aí você fala assim, excelentes e proveitosas. O que mais a Bíblia diz que é excelente e proveitoso? Lá em 1 Timóteo 3, Paulo diz que se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Lá em 1 Coríntios 13, o caminho mais excelente é o do amor, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, é como um sino que tine. Rúben, o filho de Jacó, era o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, de todos eles. Mas era impetuoso como a água, né? E aí você vai se lembrando de versículos e estudando versículos que falam isso, vem uma riqueza de coisas para a sua vida, só usando uma palavra da Bíblia, né? Isso dá uma visão ampla das Escrituras, esclarece, edifica, enriquece, e isso se torna altamente compensador para o seu coração. E aí você pode também lembrar, né? Porque se você meditar e não lembrar, se você colocar no coração e não lembrar, né? Você não vai fazer uso prático daquilo que você guardou no seu coração. Então retire do computador aquilo que você armazenou, né? Irmãos, quando nós éramos embaixadores do rei, nós tínhamos uma disputa de quem sabia mais texto bíblico. E era assim, 4 ou 5 se reuniam e eu começava, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aí cada um ia falando o texto bíblico, não podia repetir o texto, não podia gaguejar o texto e não podia travar. Perdeu, desce. E nós íamos debatendo textos bíblicos e citando textos bíblicos de Salmos, Novo Testamento, ia rodando, e às vezes ficavam 2, bastante tempo, e se falasse alguma coisa errada, saiu e perdeu. Eu acho que nós devíamos fazer um grande maratona da Bíblia aqui, para a gente disputar textos bíblicos, porque isso ia suscitar no nosso coração o desejo de aprender mais. Reserve a hora mais propícia para ler a Bíblia. Isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas leem bem de manhã cedo, mas outras pessoas não leem bem de manhã cedo.
Então evite a sua hora menos propícia. A preocupação maior é com a qualidade da leitura e não com a quantidade da leitura. Nós estamos lendo 4 capítulos por dia. Mas mais importante do que 4 capítulos por dia é a qualidade da sua leitura. Você não precisa ler a Bíblia toda durante o ano, mas precisa ler a Bíblia com proveito o ano inteiro. Isso é que é diferente, né? Procure ler toda a Bíblia. Você não precisa começar necessariamente em Gênesis, nós começamos o Novo Testamento. Mas você pode começar lendo grupos, livros poéticos, as cartas do apóstolo Paulo, os profetas menores, o Pentateuco, os 4 evangelhos, que já lemos, né? Nós estamos agora no livro de Atos, né? Você vai ler a Bíblia, pegue caneta, não leia a Bíblia sem uma caneta. Se você não gosta de riscar a sua Bíblia, anote num papel aquilo que é importante, aquilo que é interessante, faça anotações às margens. Deixa eu dizer uma outra coisa, consulte outras versões, paráfrases, a Bíblia viva, a mensagem, fuja da rotina de ler sempre a mesma tradução. E primeiro leia a Bíblia e só consulte as margens, as anotações de rodapé, as anotações do comentário, depois que você meditou naquilo, e você parou para pensar naquilo, e aí depois você olha para dicionários, para comentários, para tudo isso. E nós podemos deixar que a leitura da Bíblia se torne um grande momento na nossa vida. Um momento do encontro com Deus. Um momento em que Deus vai falar ao nosso coração. E nós vamos querer ouvir. Isso é um exercício espiritual. O mais fácil, deixa eu falar isso para vocês. O mais fácil, leitura da Bíblia. Você quer crescer? Você quer ficar forte? Você quer ser uma pessoa robusta na fé? Comece a prática devocional de leitura da Bíblia. Que Deus nos abençoe.